Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. E hoje vamos para a mensagem 76, cujo título é Na Propaganda Eficaz. Na propaganda eficaz. E Emmanuel destaca o versículo 30 do capítulo 3 do Evangelho, narrado por João. Então, lá no Evangelista João, no capítulo 3, no versículo 30, ou seja, no início, praticamente, nós vamos ter uma frase de João Batista. O nosso evangelista é o João Evangelista, foi apóstolo de Jesus. E o nosso Batista, João Batista, ele foi morto logo no início mesmo vamos dizer assim, da execução da missão de Jesus entre nós naqueles 3 anos, não é? Ele foi decapitado. E era tido como um profeta, foi, além de Jesus, o único personagem do Evangelho que foi predito no Novo Testamento. Ele foi o precursor do Messias, ou seja, ele veio anunciar a vinda do Messias. Então, diz-nos João Batista na narração do evangelista João: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus foi buscar João Batista no Jordão, pois lá ele ficava batizando os judeus, que ele conclamava ao arrependimento. Por quê? Porque tinham se afastado de Deus, não estavam cumprindo as suas leis, que foram ditadas no Decálogo, nos 10 mandamentos. E ele então conclamava os judeus ao arrependimento. E aqueles que se arrependiam eram batizados, como que renovando-se diante da proposta de se reaproximar de Deus, buscando seguir os seus mandamentos. É apenas dessa forma que nos aproximamos de Deus, não é? Sendo assim, quando Jesus foi buscar João Batista para que ele o batizasse, pois isto estava predito nas profecias do Antigo Testamento. Quando Jesus chega e diz para que ele o batizasse, ele tenta resistir quem era ele para batizar o Messias. Mas Jesus o acalma e diz: olha, faça como está predito, sem problema. Quando Jesus vai buscar João Batista já era muito conhecido, tinha vários seguidores e discípulos. Era mesmo reconhecido até entre os grandes de Jerusalém. O próprio Herodes o tem em grande estima. Esse mesmo Herodes que manda decapitá-lo. Manda por um truque feito pela sua mulher, que não gostou. Ela era ex-mulher do irmão de Herodes. E João era muito duro na crítica que fazia a isto que tinha acontecido, ao irmão ter se unido à esposa do seu irmão. E porque Herodias estava realmente muito chateada de ser criticada em alto nível, alta escala, ela então manda sua filha Salomé
dançar para Herodes, numa dança extremamente sedutora. E ao final da dança, Herodes diz que a menina poderia escolher, a menina a jovem poderia escolher o que ela quisesse, até metade do seu reino. Uma dança. E Salomé disse: eu quero a cabeça de João Batista. Isto foi na frente de todos. Então ele havia empenhado a sua palavra na frente de todos. Terrível, não? E ele não teve jeito. Ele gostava de João, mas foi obrigado, vamos dizer assim, a cumprir a sua promessa feita à frente de todos. E mandou cortar a cabeça de João Batista. Então, João disse esta frase, não é? É necessário que ele, Jesus, o Messias, cresça. Sim, ele é o Messias. João era apenas o seu precursor, aquele que veio anunciar a vinda do Messias. E que eu diminua. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, diz-nos Emmanuel, há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Estender o coração, o pão espiritual, melhor dizendo. O pão espiritual é a palavra, né? Esse é o pão espiritual. Então, ficamos felizes quando podemos espalhar a palavra. Isto é algo que conforta e felicita os nossos corações. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos por impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. Então, vejamos, a questão mesmo da colheita. O que nos importa a colheita? O trabalho não é do Senhor? A colheita é do Senhor. Vamos fazer a nossa parte aqui no campo e no arado, sem nos preocuparmos com a colheita. A colheita é do Senhor. Os frutos são do Senhor. A nós fica a alegria de servir. Mas, às vezes, né, nós ainda, imaturos, podemos, se nos tornarmos um tantinho vigilantes, perdermos um pouco o foco da situação. Qualquer um de nós pode. Né? Continua Emmanuel dizendo, nem todos acertam na tarefa, muitas vezes movidos por impulsos fortes, já dissemos, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos, levando a palavra. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores, os autores da exigência, aqueles que ainda estão irrefletidos no que estão fazendo. Não nos cabe exigir nada, vamos fazer a nossa parte, porque a colheita não é nossa, é do Senhor. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavra fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo,
Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas, nossas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Hipertrofia congenial do eu. Nós somos espíritos imortais. Isto é muito, não é? O eu é isto, pequeno. O eu, esta hipertrofia do eu. Ficamos muito centrados na personalidade que estamos atualmente e queremos resultados para a personalidade. Não nos preocupemos com isto. Façamos a nossa parte, seja com a palavra de Deus, seja com os nossos filhos, ou no nosso casamento, ou na comunidade, ou no ambiente de trabalho. Façamos o nosso melhor, façamos o que podemos fazer de melhor. O resto é resposta do outro, cabe ao outro. O que vai fazer ou não vai fazer, o que vai aproveitar, não vai aproveitar, se sim, se não. Fiquemos com a satisfação de estarmos fazendo o nosso melhor, entregando o resto ao Senhor. Vamos diminuir muitos pesos, as expectativas, os receios no nosso coração, sem dúvida, não é? Então, na propaganda eficaz. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, Salvador de nossas almas, obrigado, Senhor, por mais esta existência, pelos desafios benditos que nos visitam diariamente, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos, ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa-nos os esforços, Senhor, os lares, os afetos, nosso anjo guardião querido, que está sempre ao nosso lado. Mas abençoa, Jesus amado, igualmente todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Senhor, onde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos permaneçam com eles, conosco e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã voltaremos com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.